não ser mais preso aos laços, às armadilhas de Satanás, por falta de sabedoria, de entendimento. E que esta palavra venha cair em terra fértil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz assim o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, o subtítulo diz a conversão de Saulo. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que era do caminho, assim homem como mulher, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu vou parar aqui um bocadinho. Este Saulo, que passou a se chamar de Paulo, era um homem que respirava ameaças contra a igreja. Ele, na verdade, ele estava cego, espiritualmente falando. Ele precisava de ser liberto pelo nosso Senhor Jesus. E ele achava que aquilo que ele fazia era coisa certa. Ele achava que a conduta, o conhecimento dele, ele estava a agradar a Deus. Deus, porém, não olhou naquilo que Paulo fazia. Deus olhou no coração de Paulo. E o que aconteceu? Porque no coração de Paulo havia realmente a vontade de agradar a Deus, porém fazia da maneira errada. Deus preparou o caminho para que Paulo fosse liberto da cegueira espiritual e pudesse servir a quem? Ao seu Deus. Quem está entendendo, gente? Muitas vezes, e muita gente não é um Paulo, mas é um Paulinho, né? Porque a dimensão de Paulo era tremenda. Ele foi só o homem que mais livros escreveu no Novo Testamento. E esse Paulo foi subitamente surpreendido por Jesus na vida dele. E Jesus, aparecendo na vida dele, abriu os olhos espirituais. É verdade que ele ficou cego fisicamente, mas espiritualmente falando, ele ficou com as vistas abertas. Quem está entendendo, gente? Não deixa Satanás roubar a bênção. O que acontece, gente, eu até vou descer aqui. Há pessoas que vêm à igreja e querem verdadeiramente ser livres. E quando a gente falar de liberdade, é uma coisa muito extensa. Uma pessoa que está enferma, uma pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que tem um lar amarrado, esta pessoa precisa de ser livre ou não precisa, gente? E quem é que traz liberdade? Libertação. Jesus. A Bíblia mesmo diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos o quê? Livres. Então, não importa a situação que se levanta diante de ti, não importa a grandeza da dificuldade, do obstáculo, da amarração, o que importa realmente é o Jesus que quer te salvar, que quer te libertar. Pastor, eu já sou convertido, eu já reconheci Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Por que essa situação? A Bíblia diz que as coisas acontecem no tempo oportuno. E o tempo oportuno é o tempo de quem? De Deus. Ah, pastor, mas eu já esperei tanto tempo. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quando menos você espera, porque Deus ele não gosta de dar as coisas na nossa vida quando nós estamos eufóricos. Porque se nós estivermos eufóricos, quando a euforia acabar, a gente vai
deixar de reconhecer aquela coisa que Deus coloca na nossa vida. Deus, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa, eu quero uma casa, e aí vem a casa. A gente fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, já não quero mais essa casa, quero outra. Acontece ou não acontece, gente? Mas quando acaba a euforia, aquele momento de euforia, e os irmãos vão concordar